Estamos ao vivo, o pessoal já está entrando. Vamos esperar mais um pouco até o pessoal entrar, né? O áudio tá bom, pessoal? Como que tá a imagem, o áudio? Perfeito. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos até todo mundo entrar e nós começarmos o bate-papo sobre o tema de hoje. Perfeito. Um abraço, Larissa. Fala, Chico. Um abração. Enquanto nós aguardamos aí o início da live, coloquem as cidades que vocês são para ver se tá só São Paulo, se tem Paraná, se tem Mato Grosso, se tem gente do Rio de Janeiro. Coloquem a cidade aí no... O pessoal está entrando. Espera mais um minutinho. São João del Rei, Cascavel, Paraná, Minas, Paraná, alguém de São Paulo, Ribeirão Preto. Vamos começar? Bom, pessoal, vou dar início aqui e falar sobre o assunto de hoje, né? Que são os reflexos da Covid-19 nas incorporações imobiliárias. Resolvi fazer essa live em razão de dúvidas surgidas do decorrer do período da pandemia no meu escritório, né? E das incertezas que estão gerando, consequentemente, muitas mudanças ocorreram no setor, né? E nós temos que ficar atento. O intuito maior é de compartilhar um pouco do meu conhecimento e vocês também dividir as experiências do dia a dia, né? O que estão enfrentando, porque como o STF já definiu, né? São os estados e os municípios que têm autonomia para impor esse isolamento. E apesar que a incorporação imobiliária é uma legislação federal, né? Os municípios e os estados, cada um tem o decreto-lei impondo as suas regras de isolamento. Bom, antes de falar sobre esse tema, eu queria falar um pouco sobre incorporação imobiliária. Às vezes tem pessoas que estão aqui ao vivo, né, e não sabem o que significa incorporação imobiliária. Bom, resumidamente, a incorporação imobiliária é tudo aquilo que uma construtora, quando almeja lançar um empreendimento, tá? Então ela vai construir um prédio, um condomínio um edifício ou um condomínio horizontal de casas, e automaticamente ela vai buscar esse terreno, ela vai fazer o estudo de viabilidade, ela vai aprovar esse empreendimento, ela vai registrar a incorporação e vai lançar as vendas dessas futuras unidades autônomas. Então essa atividade de incorporação imobiliária diz isso, tá? Resumidamente seria isso, tá? Então quando você compra um imóvel na planta, você está comprando um papel, né? Onde existe uma lei que te protege e consequentemente te dá as garantias, ok? Então é a atividade de incorporação imobiliária. Eu falo que ela divide alguns passos, a atividade de incorporação imobiliária, que começa com a construtora quando ela escolhe o terreno, tá? Então ela escolhe o terreno para fazer o empreendimento. Aí o outro passo, aí ela efetua a compra, faz todos os estudos, né, de certidões, se tem problemas ou não. Depois faz o estudo de viabilidade do empreendimento, tanto viabilidade técnica como viabilidade comercial, tá? Então o incorporador, que é construtor, pode ser a construtora também, ela vai fazer esses estudos para ver se é viável ou não esse empreendimento imobiliário. Passou sobre a viabilidade, estudo de projeto, submete-se a aprovação junto à municipalidade, tá?
e, consequentemente, aprovando esse empreendimento, ela faz o registro da incorporação imobiliária. A lei de incorporações imobiliárias é uma lei federal muito antiga, de 64, é a 4.591/64. Então, após esse registro, é que o incorporador ou a construtora pode vender essas futuras unidades autônomas. Com o registro da incorporação, o incorporador tem que arquivar junto ao cartório de imóveis vários documentos para testar a idoneidade tanto da empresa e a veracidade das informações do projeto aprovado. Então, é o cartório de imóveis que é o competente para ficar arquivado esses documentos. Então, sempre que você comprar um imóvel na planta, fique atento e procure sempre um especialista da área e busque junto ao cartório de imóveis todas as informações sobre aquele futuro empreendimento, tá? Então, sim, pessoal, voltando, o pessoal tem bastante gente entrando agora também, né? E eu falei um pouco sobre o que é incorporação imobiliária, tá? Para o pessoal que estava aí presente, para entrar no nosso assunto principal. A incorporação imobiliária nada mais é que você comprar um imóvel na planta, tá? E você está comprando um papel, e a lei que trata sobre incorporações imobiliárias dá garantia ao consumidor sobre a idoneidade de um futuro empreendimento que será construído, ok? Pessoal, já temos algumas pessoas, eu vi que tem gente de Ribeirão Preto, Cascavel, de Minas, vai colocando as cidades que vocês estão, para eu estar acompanhando também, e se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma pergunta a fazer, pode colocar aí, né, que eu vou ver a pergunta e responder. E se alguém quiser compartilhar alguma experiência aí na área do mercado imobiliário, de incorporações, estou à disposição aqui também, tá? Eu fiz um apanhado aqui de algumas situações sobre a questão da Covid-19, tá? Eu subdividi na área de construção civil das incorporações, né? Ou seja, a obra realmente, tá? A obra propriamente dita e os contratos imobiliários. Antes, vamos fazer um histórico, um apanhado do que a legislação está dizendo com relação à situação da pandemia, ok? Então, sobre o governo do Estado de São Paulo, falando de questão de construção civil, o governo do Estado de São Paulo e o governo federal, eles declararam, né, que a construção civil está enquadrada como atividade essencial, tá? Mas elas têm que obedecer às determinações do Ministério da Saúde. Então, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, não teve paralisação das obras, ok? Porque não teve impedimento por lei, né, por ter colocado ela como uma atividade essencial. Então, pelas obras dos meus clientes, né, que eu tenho acompanhado, eles estão no ritmo normal e em razão que a legislação está permitindo, certo? Então, nós temos 2 amparos legais aí que determinam que a construção civil é uma atividade essencial nessa época de pandemia. Tem uma pergunta aqui, depois eu vou responder, Larissa, né? A Larissa de Cascavel está perguntando por que aqui também não teve paralisação. Então, depois eu respondo no final, pode ser? Vamos lá. Então, o Estado de São Paulo falou que é uma atividade essencial e o governo federal também falou que é uma atividade essencial, ou seja, elas não estão paralisadas e, consequentemente, o incorporador, o construtor, tem que obedecer às determinações do Ministério da Saúde. Se a obra sua estiver enquadrada nessa situação, não vai ter problema com fiscalização, certo? Recentemente, também, o STF decidiu que os estados e os municípios têm autonomia para impor esse isolamento, tá? Então, o governo federal teve uma briga política, né, que todo mundo está acompanhando, que o governo federal, né, não quer impor o isolamento, né? O Estado de São Paulo está impondo o isolamento em razão da pandemia e está tendo essa briga e, consequentemente, o STF interviu e falou: o seguinte, quem manda nesse assunto é o Estado de São Paulo, tá? Se continuam os trabalhos ou não, se param, não param, fica em isolamento ou não, o STF definiu isso já em recente decisão. Vamos lá. Quais as consequências, né? Independente da atividade for ter sido enquadrado como atividade essencial, né, a construção civil, as medidas de contenção geraram algum impacto na sociedade, né, nas cidades,
e consequentemente pode ter uma desaceleração aí em algumas situações nos ritmos da obra, tá? Então, independente de a obra poder continuar, independente da obra poder dar sequência, né? Tá tendo pode ter uma desaceleração, tá? Nos ritmos das obras, porque às vezes pode ter a falta, eu atraso a entrega de produtos, materiais, fornecimento, né? Falta de transporte público, que nem aqui em Ribeirão Preto eu vi o noticiário hoje, que o transporte público, os motoristas entraram em greve, né? Então, consequentemente, o trabalhador não vai conseguir ir até o local de trabalho, né, se ele depender do transporte público. Então, as medidas de contenção podem gerar um impacto nessa obra, tá? Que aí eu vou falar um pouquinho lá na frente com relação a essa situação, desse impacto que pode atrasar a entrega, né? E aí eu vou explicar o meu entendimento sobre isso, que a legislação permite também, ok? Então, essa medida de contenção está desacelerando o ritmo das obras por falta de material, por falta de transporte, né? Às vezes pode acontecer de funcionários, né, estarem acometidos pela Covid-19, né? Tem muitos casos aí que numa obra de 100 funcionários, pode ter um caso que tem 5% aí com Covid e, consequentemente, atrasa um pouco esse ritmo também. E também a questão de manter o STF também, em recente decisão lá, ele definiu que caso o empregado seja contaminado pela Covid-19, né, ele está considerando que é uma doença ocupacional, né? Então, consequentemente, uma decisão dessa faz com que o incorporador reduza o número de funcionários para controlar a sua obra, evitar o contágio, né, dentro da sua obra, né? E aí o STF se manifestou semana passada sobre isso, falando que a Covid é uma doença ocupacional. E o que é essa doença ocupacional? A doença ocupacional é aquelas espécies de doenças que é gerada pelo trabalho, né? E ela está qualificada na legislação previdenciária. Então, exemplo, LER, que é movimento repetitivo, a pessoa com aquele movimento excessivo, repetitivo, não é a minha área trabalhista, a trabalhista não é a minha área, gente, mas um pouquinho nós sabemos, né, com relação a essa situação. Então, essa doença ocupacional acaba o incorporador reduzindo esse número para evitar o contágio dentro da sua obra, né? E isso é um dos motivos que pode atrasar a obra, né, a entrega do empreendimento, tá? Então, eu falei alguns aspectos aqui do o que impactou dentro da construção civil, né? Apesar que, nem eu disse, quem está entrando agora, eu mencionei que a construção civil é uma atividade essencial, definida tanto pelo governo federal e pelo estado de São Paulo, no caso aqui, que eu sou de Ribeirão Preto, tá? E por ser uma atividade essencial, ela não foi paralisada. Porém, as medidas que os órgãos públicos, né, o estado, os municípios tomaram, teve alguns impactos e desacelerou as obras, né? Como eu falei, por falta ou atraso de entrega de mercadorias, né? Por exemplo, entrega de material, cimento, concreto, né? Acaba impactando. Você está num cronograma, num ritmo de obra lá, e isso consequentemente pode atrasar essa obra aí, tá? Então eu falei disso, e além dos funcionários acometidos, tá? Isso são os impactos na construção civil. Tá? Então, aí fica aquela pergunta que todo mundo, meus clientes perguntam sempre: Schumacher, vou estourar o prazo de carência de 180 dias. Um exemplo, a nova lei do distrato imobiliário, que eu vou falar sobre isso em breve, né? Ela definiu algumas regras já, e aí está previsto do prazo que você estipular de uma obra de 36 meses ou 42 meses, você pode ter um período de carência de 180 dias além daquela data, tá? E, consequentemente, a pergunta é se você poderia extrapolar essa data, né, de 180 dias em razão dos efeitos da pandemia, né? Então, eu fui dar uma olhada sobre o assunto, assim, com relação a uma situação nova, né? Nunca vivenciei isso, eu advogo nessa área desde 2003 e mexendo com incorporação desde 2002. Então,
eu fui ler, né, sobre isso, vi algumas lives de grandes advogados, né, e consequentemente algumas decisões, tá? E eu cheguei à seguinte conclusão, que eu acredito que a maioria do tribunal aí, do pensamento dos doutrinadores também, tá? Não basta você alegar a pandemia, ok? Para justificar seu atraso da obra, tá? Se você tiver se a pandemia, né, tá tendo algum impacto direto na sua obra, tá? A primeira coisa, você tem que informar seu cliente. Então, pelo call center, via e-mail, via WhatsApp, via rede social, via carta, né? Informe, não deixe de informar o seu cliente sobre essa situação, tá? O que está ocorrendo, né? Realmente, estamos vivendo uma época difícil, né? Temos certeza que vamos superar isso e, consequentemente, você e o seu cliente tem que estar ciente do que está acontecendo, né? E você tem que refletir isso, o dia a dia da obra, para ele, tá? Então, com essa justificativa, né, comprovada, tá? Lembrando que tem que ser sempre comprovado. Não adianta você simplesmente falar assim, ó, em razão da pandemia atrasou as obras. Eu disse lá, a construção civil foi declarada como uma atividade essencial. Então, consequentemente, o Estado não está te proibindo de executar o seu trabalho. Porém, os reflexos dessa pandemia, né, falta de material, funcionário que pode ficar doente, né, você manter menor número de funcionários em razão que não deixar o funcionário mais próximo, então de 100 funcionários dentro da obra você tem que diminuir, fazer uma redução de funcionários, isso impacta e consequentemente vai atrasar. Então você tem que manter informado o seu cliente e notifica se for possível, redes sociais, usa o que for para deixar bem claro, porque se atrasar, a lei do distrato imobiliário tem a previsão do cliente, que o cliente pode pedir o distrato e você pagar, né, todas as implicações que estão na lei, e consequentemente ele pode pedir um aluguel aí de 1%, o valor lá, de acordo com a lei do distrato, ele pode pedir 1% sobre o valor atualizado, tá, por mês de atraso. Se você justificar e comprovar isso, automaticamente você, né, vai ser um caso fortuito ou força maior, que no mundo jurídico nós falamos, você provou, você documentou, estamos vivendo uma época de pandemia e isso é plausível, com certeza você terá êxito se tiver alguma ação judicial nesse sentido durante esse período. Então essa é a minha recomendação, certo, pessoal? Então fique atento com relação, porque o judiciário tem visto que está muito atento com relação essas questões e eu tenho gostado muito algumas decisões aí em razão do bom senso. Eu acho que o equilíbrio é fundamental nesse ponto, porque tem bom senso, né? Acho que, lógico, não adianta você simplesmente fazer uma contestação. Por exemplo, eu como advogado de uma construtora, atrasou 2 meses, aí vou lá, faço uma contestação justificando, por causa da pandemia atrasou a obra. Não, eu não posso simplesmente contestar sem provar, tá? Então é muito importante, sempre você tem que comprovar. Então, como eu disse, como você faz isso para comprovar? Notifica durante o andamento da obra, tá? Notifica, nosso cronograma era esse, deu uma reduzida em razão disso, justifica. Sempre comprova, né? Sempre hoje as mídias sociais, né, dão um impacto muito grande e aí o poder da informação é muito rápido para chegar até as pessoas. Então utilize essa ferramenta e consequentemente os clientes vão estar cientes e dificilmente você terá ações judiciais nesse sentido, porque muitos vão entender, ok? Então numa defesa, né, você tem que utilizar a documentação comprovando, tá? E consequentemente você terá êxito nessa ação aí. Lógico que tem algumas decisões judiciais que a gente olha e às vezes não compreende, né? Mas usando bom senso, usando documentação comprovada, nós estamos passando por um momento muito difícil, você vai ter êxito aí nessa ação aí, certo? Bom, pessoal, tem gente que chegou agora, né? E eu estou falando aqui, vamos lá, eu falei principalmente
sobre os reflexos da Covid-19 nas incorporações imobiliárias. Eu estou falando da parte legal, na parte de construção civil, né, atraso, se pode ocorrer atraso ou não na obra, né, em razão da pandemia. Então, resumidamente, eu disse sobre a legislação que a construção civil foi decretada como uma atividade essencial, desde que seja respeitada as determinações do Ministério da Saúde. Tá? Recentemente, decisão, como o governo federal está tendo uma briga entre estados e a União quer que volte todas as atividades 100%. E alguns estados, no caso São Paulo, não, que está em isolamento total e agora com uso de máscaras, né? Então o STF decidiu que os estados e municípios têm autonomia para impor o isolamento, tá? Então isso é um ponto, tá? Então o estado de São Paulo também concorda que a construção civil é uma atividade essencial, consequentemente não está prejudicando ninguém em razão disso. Só que tem uma situação, as medidas de contenção estão impactando, né? Está desacelerando o ritmo das obras, tá? Então, pessoal, eu sei que tem gente que está desde o início aí, tem um pessoal entrando agora, eu estou fazendo um breve resumo, tá? Novamente aí para ficar mais claro para todo mundo aí que está entrando. O Zé Lopes falou aqui está travando demais, deve ser o horário. Enfim, pessoal, tá tudo, como que está o áudio? Tá tudo certo? Tá tudo ok? Eu estou falando aqui, pelo menos eu estou acompanhando aqui, ninguém está reclamando, o áudio está bom, a imagem está ok, tá tudo ok, beleza, Marcela, perfeito, gente. Então, pessoal, essa questão da construção civil, então as medidas, apesar do São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, o governo federal decidiu que a construção civil é uma atividade essencial, desde que respeite as determinações do Ministério da Saúde, as medidas de contenção estão desacelerando o ritmo das obras, né? Ou por falta de material, ou por funcionário acometido pela Covid-19, né? Ou a construtora diminuiu o número de funcionários para evitar muito contato próximo, né? E também porque o STF recentemente decidiu que o Covid-19 é uma doença ocupacional. Resumidamente, o que é uma doença ocupacional? É uma doença, é uma espécie de doença profissional que está prevista na legislação previdenciária. Então, às vezes o incorporador fica com medo dessas situações e acaba reduzindo o número de funcionários e, consequentemente, às vezes pode ter algum que teve a Covid-19 e também afastou. Tá? E isso, tá? Nesse resumo todo, pode impactar dentro da sua obra e sempre informe seu cliente. Tá? Informe seu cliente sobre o atraso, né? O impacto que está gerando isso, para amanhã ou depois esse cliente não vir cobrar algum aluguel pelo atraso da entrega, conforme previsto na lei do distrato, ou requerer o distrato imobiliário, tá? Quando estourar o prazo lá dos 180 dias, se você justificar comprovadamente, você pode ter isso na sua ação aí na contestação, e alegando a questão da Covid-19, que caso o protetor força maior, mas desde que seja comprovada essa situação, tá? Não basta simplesmente alegar, você tem que comprovar, tá? Que fique muito claro isso aí. Comprove, notifique seu cliente, passa todo o reflexo que está acontecendo dentro da obra, para amanhã depois você não ter esse problema, ok? Então esse foi um apanhado geral da parte da construção civil, tá? Depois eu vou voltar a falar mais um pouquinho resumidamente, que tem gente ainda entrando na live aqui, tá? Se quiser, pode fazer as perguntas aqui. Eu estou com a Marcela, que está me ajudando aqui, ela está anotando as perguntas e depois eu posso tirar as dúvidas com vocês, ok? Vamos lá. Independente da atividade comercial de incorporação imobiliária, eu vou falar um pouquinho agora da questão do mercado. Tá? Eu vejo que o mercado imobiliário sempre é um mercado que ele sempre recupera muito rápido, independente da crise que nós estamos passando, né? O mercado imobiliário ele tá vivo, pelo menos eu acompanho aqui em São Paulo e Ribeirão Preto, né? Ele está vivo, o pessoal reclama, teve uma diminuição no número de vendas, né? Consequentemente, em razão da instabilidade momentânea, só que eu vejo que é uma grande oportunidade de negócios. Então os preços, né, os financiamentos imobiliários, eles estão atrativos, né, as taxas estão lá embaixo, né,
E você que trabalha home office, é profissional liberal, não teve tanto impacto, é um bom momento para fazer um negócio, né? E o mercado, quando voltar, ele pode aquecer e vai aquecer. Eu tenho certeza que a indústria, eu vejo as instituições financeiras aí, elas estão fomentando as incorporadoras, principalmente o programa Minha Casa Minha Vida, aí, eles estão injetando muito dinheiro nas obras, tá? E consequentemente isso vai dar um reflexo, tá? No começo do ano, no final do ano passado, começo desse ano, o mercado estava em ascensão total. Agora eu falo que não desacelerou, ele só deu uma parada em razão de toda a situação, para todo mundo tentar enxergar, tentar ver o que está acontecendo para poder dar o passo para frente, né? Mas os empreendimentos já estavam todos fechados, né? Então, vamos falar assim, 2 meses que às vezes o incorporador deu uma parada de prospectar novas áreas, mas os vários empreendimentos lançaram no final do ano passado e no começo desse ano. Então, ainda teve um impacto muito grande na construção civil, tá? E os bancos estão incentivando. Recentemente foi os bancos, os financiamentos imobiliários, os bancos estão suspendendo o pagamento das parcelas, sabe, entendendo a situação que está passando todo mundo, eles estão suspendendo a cobrança da parcela de financiamento. Lógico, aí volto a falar, igual a questão da construção civil, o incorporador, se ele atrasar a obra, ele vai ter que justificar, né, comprovado, tem que ser comprovado, não basta alegar. Os bancos estão fazendo a mesma coisa. Então, um exemplo, eu tenho um financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, ou o Bradesco, ou Santander, ou Itaú. Eu sou como profissional contratado, carteira assinada, e automaticamente fui mandado embora, né? Eu chego para a instituição financeira e falo, aconteceu isso, fui mandado embora, né? E eu preciso de um prazo aí, segurar 90 dias, assim. Isso está acontecendo, tá? Então o mercado isso é bom para o mercado da construção civil, né? Não vai ser um impacto tão grande. E quando voltar, vai assim, eu acredito que o mercado imobiliário, nas piores crises que passou, na minha experiência profissional, eu convivi com 3 crises do setor, e eles voltou muito rápido, né? Então eu tive a oportunidade de comprar um imóvel nessa época e eu tive um ganho muito grande na hora que eu fui vendê-lo depois de 3 anos, né? Então esse é o momento eu falo, pessoal, a gente vê muito assunto de empreendedores, né? E o pessoal fala assim, o momento bom é o momento de crise, porque você compra lá com preço, você tem um gap enorme de negociação, né? E as taxas estão muito boas, os preços estão muito bons. Então eu falo que o momento de adquisição é um momento de crise. Então, por isso que eu acredito no mercado imobiliário, além de ser uma questão que o imóvel não desvaloriza, né? Eu, pelo menos, eu nunca vi o imóvel desvalorizado. Nós passamos por um período que o preço estagnou, né? E, consequentemente, por ter estagnado o preço, ele vai voltar. Uma hora, lei da oferta e procura, tá? Mas nunca vi diminuir o preço. Então, por isso que eu acredito que o imóvel é uma moeda muito forte. Desde que você saiba comprar, faça uma boa compra, tá? Então, assim, eu li a questão, agora falando mais um pouquinho da questão dos contratos, né? Os contratos, eu li muita coisa aqui e falando sobre, eu estou falando com vocês aqui, eu fiz um resumo meu aqui, né, do que eu li, né, e acompanhei. Então, alguns falam que houve uma diminuição nas vendas, outros falam que deu uma paralisada só, mas tem muita negociação acontecendo. Enfim, muitas pessoas falando a mesma coisa, mas do meu lado, com relação aos meus clientes, eu não tenho visto muito uma diminuição, não, pelo contrário, está dentro do esperado, ok? Mas está acontecendo. Eu quero mandar um abraço para o meu irmão aqui, ó, que entrou, o Max. Um abraço, Max. E é o seguinte, então assim, um exemplo, eu tenho um caso aqui, um empreendimento numa cidade próxima de Ribeirão Preto, de um cliente meu, e ele lançou o empreendimento no momento da pandemia, e ele está muito feliz, tá? Eu peguei um relato dele, nós estivemos recentemente numa reunião, e ele comentou comigo, eu perguntei aí como foi o lançamento, lá deu tudo certo, tudo ok. Ele lançou o empreendimento no meio de uma crise
E todo mundo falou para ele, não lança, ele lançou. E tá bem os erros, não tá ruim não, tá? Então por isso que eu falo do mercado. Então o mercado imobiliário é um mercado que impulsiona a economia desse país, tá? E os governos, tanto que esses incentivos fiscais aí, incentivos de instituições financeiras, os fundos imobiliários estão querendo muito entrar dentro do mercado imobiliário brasileiro, porque a garantia é enorme, né? Hoje nós temos a legislação brasileira já quase sacramentada, assim, eu falo que 99%, sempre tem 1% ainda que falta, mas já sacramentada com relação às decisões judiciais e às garantias, né? Um exemplo disso, quando você investe em um fundo que quer investir no mercado imobiliário, são as alienações fiduciárias, né? A lei de alienação fiduciária é muito forte, né, para o investidor, porque ele não vai ficar no prejuízo, porque aquele imóvel lá, ele está em garantia, e se o cara não paga, ele vai para leilão, tá? Não tem nem isso, é tudo extrajudicial, não tem conversa, né? Então, e o judiciário, ele protege a pessoa, o credor, né? Ele protege o credor se estiver dentro o contrato de financiamento dentro da alienação fiduciária, né? Dentro do aspecto da alienação fiduciária registrado, ele vai proteger. Isso dá uma garantia enorme e dá uma expectativa para o investidor. Então, o investidor acredita muito, né? E, consequentemente, essas decisões, né, incentivam o mercado, né? Todo mundo que vai investir, primeira coisa, quando você coloca um dinheiro na conta, quando você coloca um dinheiro para investir em alguma coisa, você quer uma garantia. Então, quando eu faço uma transação imobiliária para um cliente ou uma incorporação, um exemplo que é um dos passos que eu disse agora há pouco, que é a escolha do terreno, né? Quando o incorporador vai escolher o terreno, eu tenho que cercar o cara de todas as garantias possíveis, porque ele vai lançar um empreendimento lá de 70, 80, 100 milhões de VGV, né? E imagina se eu faço uma incorporação sem garantia para esse cara. Então é a garantia real, eu tenho que fazer uma garantia real para ele, para não ter dúvida que o negócio não pode voltar para trás, tá? Então, por isso que a legislação, o judiciário, né, tem decidido, já estão bem sacramentados nas decisões, e isso dá uma segurança maior para quem vai investir. E isso para o mercado é muito bom, né? E, consequentemente, a construção civil desenvolve vários setores, né? E isso fomenta, vira uma avalanche de dinheiro dentro do mercado, tá? Então, é um dos pontos da construção civil, que não diminui que não vai ter diminuição das vendas, ok? Então, eu vi esse assunto, assim, diminuição de número de vendas e aumento no número de extratos. Eu, particularmente, tá, eu tive duas situações no meu escritório, né, de extrato, tá, realmente. E aí, o que eu pedi? Vamos analisar caso a caso, sempre é isso, agir pelo bom senso, sempre. Não adianta nós pegarmos e ir no pé da letra. Você tem que chamar a pessoa para ver o que está acontecendo. E realmente, os dois casos, as pessoas estavam perdendo o emprego, tá? Então, eu falei com o meu cliente. E aí partimos para o distrato, que eu vou falar sobre isso um pouco agora para vocês. Como proceder, né? Você que é incorporador, você que é consumidor, como deve proceder num tipo de situação que nós estamos passando, que é a pandemia, que você perde seu emprego ou diminui sua renda. Quem é comerciante, né? Está com o seu comércio fechado, não está faturando, está tendo prejuízo, você tem uma justificativa plausível. Rafael, obrigado, viu? Valeu. Rafael mandou um abraço para mim aqui, os amigos sempre presentes aqui. E vamos lá. Então é o seguinte, do distrato, eu falo a mesma coisa da construção civil. Você tem o consumidor, vamos falar, eu, João, eu comprei um imóvel e aconteceu, eu perdi meu emprego, ou diminuiu meu faturamento mensal, e eu estou com obrigação do imóvel na planta, tá? Lembrando que eu estou falando agora, pessoal, sem ser a questão de alienação fiduciária, tá? Ou seja, alienação fiduciária, o contrato de financiamento bancário,
que é quando o empreendimento está pronto, ou se você comprar dentro do programa Minha Casa Minha Vida na planta. Tá? Eu estou falando dos compromissos que você compra, né, só dos compromissos particulares feitos com a consultora. Depois eu vou entrar, eu falei um pouquinho sobre a alienação fiduciária, da garantia, né, e aí depois eu vou entrar um pouquinho eu vou falar dos compromissos, depois eu vou entrar na alienação. Tá? Então, falando propriamente do compromisso, se eu comprar um imóvel na planta agora, via instrumento particular, tá, e consequentemente eu tiver um problema de ordem financeira, com meu emprego, renda, faturamento e tudo mais, eu vou procurar a construtora. Tá? Então, não basta você simplesmente alegar que cada pandemia, né, que eu vejo a outro setor que eu advogo no escritório, tem a parte de locação, e todo mundo está alegando pandemia, está querendo destratar, né, e sair, não pagar aluguel, enfim. No compromisso é a mesma coisa, não basta apenas alegar, você tem que justificar e comprovar isso. Tá? Por quê? O incorporador tem que estar com a sua assessoria jurídica ciente de que, se ele entrar na justiça, ele justificar o motivo do distrato que ele está fazendo em razão da pandemia, existe um dispositivo legal que permite isso. Tá? Em uma dos meus no meu Instagram eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a possibilidade jurídica. Tá? E eu queria tomar liberdade aqui para ler para vocês o que o artigo do Código Civil fala sobre isso, que é o mecanismo que ele pode usar, que esse consumidor, tá, pode usar para requerer o distrato, caso a construtora não queira fazer o distrato e venha cobrar dele as penalidades previstas na lei do distrato. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho da lei do distrato também para vocês. No 478 do Código Civil, ele fala o seguinte: nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, ou seja, nós estamos passando por um período de pandemia, né, onde toda a atividade comercial está praticamente parada, e é um acontecimento extraordinário e imprevisível. Ele fez quando ele adquiriu um imóvel na planta, fez um compromisso, ele estava tanto que a consultora pede comprovante de renda para verificar a situação financeira dele. Também a consultora não vai vender um imóvel para ele na planta e não ver se o cara tem condição ou não financeira, né? Ele poderá pedir essa então com esse poderá, acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Tá? Então tá claro isso. Ele tem, o Código Civil tem essa previsão. Eu já vi algumas decisões sobre isso já. Tá? Então, você que é incorporador, construtor, você que é consumidor, não basta alegar a pandemia para pedir distrato. Incorporador, fique atento. Se ele justificar para você, analise essa justificativa e bom senso prevalece para não ter prejuízo. Tá? Consumidor, para você, a lei do distrato fala o seguinte: a lei do distrato imobiliário de 2018, tá? Final de 2018. Se você não comprovar que você a questão para requerer o distrato imobiliário, se você não comprovar que perdeu seu emprego, que você está sem condições financeiras para enquadrar nesse artigo que eu disse agora, que em virtude dos acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, você vai perder a ação. Tá? Consequentemente, o que a lei do distrato imobiliário fala? O incorporador pode cobrar como penalidade até de 50% do valor que você pagou. Tá? Então, dos 50% que você pagou, você já vai perder no distrato imobiliário. A lei, só que é o seguinte: esse 50%, o empreendimento, eu vou falar sobre isso futuramente, tem que estar registrado sob o regime de patrimônio de afetação. Tá? Então, se o incorporador declarou que aquele empreendimento está sob o patrimônio de afetação, o que é patrimônio de afetação? Só para resumir, é o seguinte: o incorporador fala que aquele empreendimento, tá, não faz parte do ativo da sua empresa. Geralmente ele cria uma sociedade própria, né, uma sociedade de propósito específico, e aquele empreendimento não faz parte do patrimônio ativo dessa empresa. Se a empresa vier a falir, aquele empreendimento está isolado. Tá? Então ele declara que aquele empreendimento não faz parte do ativo dela. É um patrimônio de afetação. É uma garantia maior para você que é consumidor.
Se ele declarou isso, ele pode colocar no contrato que você firmou com ele até de 50%. Tá? Então, se o consumidor fique atento, justifique sempre, use o bom senso para poder requerer, pleitear seu distrato. Lembrando, você tem os canais de comunicação com a consultora. Se você não tiver retorno, notifica, justificando, comprovando. Se não ouviu, entra com medida judicial. Pede liminar para suspender o pagamento, justificando o motivo, e automaticamente você pode ter certeza que você vai ter êxito na sua ação. Agora você é incorporador. Tá? O cliente procurou, receba-o. Tá? Receba porque tem justificativa, tem motivo jurídico, tem legislação que permite, e decisões já estão batendo em cima desse contexto. Tá? Então, em virtude de acontecimentos extraordinários, igual o artigo do Código Civil fala, em virtude dos acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, ele tem respaldo. Então, tenta uma negociação, né? Não vai aplicar penalidade, entendeu? Tenta negociar uma situação com esse teu cliente, porque ele está passando por um momento difícil, né? E consequentemente, eu acredito muito, o consumidor sendo bem atendido, você vai ter um retorno enorme, porque ele nunca mais vai esquecer disso, e você pode ter certeza que quando ele tiver a oportunidade de comprar outro empreendimento, ele vai procurar a sua empresa. Tá? Então, o compromisso, pessoal, nesse sentido de comprar um imóvel na planta, tem esse artigo do Código Civil para ambas as partes. Fique atento com isso. Tá? Eu tenho certeza hoje que a maioria das pessoas não... hoje a internet, a rede social, né, todo mundo está falando sobre isso, sobre vários assuntos, né? A informação é muito rápida, então ninguém entra, eu acredito, eu percebo isso hoje, de uns 2 anos para cá. Antes era muito distrato imobiliário, muito assim, a pessoa comprava, entrava com o distrato, o judiciário já dava decisões, enfim, não tinha uma regra, hoje já tem uma regra. Então fique atento, comprove, justifique, senta, né, para tentar dialogar e resolver da melhor forma possível. Tá? Existe essa situação jurídica. E vamos lá, dos compromissos eu já disse, deixa eu ver quem está mais aqui. Tem mais gente de algum estado, sem ser São Paulo? Já falou de Paraná, Cascavel, Minas Gerais. Tem alguém de outro estado também? Cidade? Sérgio Brandão. Quem mais está? Minha Gabriela. Um abraço, prima. Quem mais? Vamos lá, gente. Bom, eu falei dos compromissos. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Não tem mais. Eu falei São José do Rio Preto. Um beijão para vocês. Vamos lá. Sobre os compromissos que eu mencionei para vocês, né? Essa situação é compromisso direto com a construtora, tá? Santa Catarina, que legal. Eu estive aí recentemente, no começo do ano, em Itapema, Balneário. Gostei muito aí. Construção civil, todo vapor nesse estado aí. Muito bacana. Vamos lá. Então, eu falei dos compromissos firmados direto com a construtora, né? Agora, e quando você compra, principalmente nos casos do financiamento na planta, né? Os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, quando a pessoa adquire, ele compra, vai até o plantão de vendas, vai até o stand de vendas, ele está via placa da Caixa Econômica Federal, né, que é a instituição responsável para gerir esse recurso financeiro, que é do governo, né, que é do governo federal. O banco vai fazer através de uma alienação fiduciária. Tá? Eu vou falar muito rapidamente sobre a alienação fiduciária, que não é o intuito mais da live de hoje, mas para deixar bem antenado vocês nesse ponto. É o seguinte: quando você faz um contrato de financiamento, a lei que vai reger esse contrato é a lei de alienação fiduciária, é 9.514/97. Essa lei que eu disse agora há pouco para vocês,
essa lei já sacramentou muito no país e, consequentemente, é uma lei que fomentou demais a construção civil, principalmente para investidor, né, e os credores, né, fundos, instituições. Hoje está muito atrativo o mercado, você comprar um imóvel na planta, e principalmente as taxas estão muito boas, né, todos estão acompanhando os noticiários e estão vendo. Então, só que quando uma instituição financeira empresta dinheiro, ou seja, quando você assinou um contrato de financiamento imobiliário, a instituição financeira, o seu compromisso vai ser com a instituição financeira. A construtora vai ter o prazo para entregar o empreendimento, entregar o imóvel sem problema, dentro do prazo, enfim, tudo mais. Porém, a tua obrigação passa a ser com a instituição financeira. Nós vimos que as instituições hoje elas estão suspendendo, né, as cobranças, né, em razão da pandemia, né? Então, não é porque está suspendendo, não é automático isso. Você tem que ir até a instituição e justificar novamente. Fala, bom senso, vai até a instituição e justifica esse motivo que você não está podendo pagar a parcela, que aí os bancos automaticamente vão entender e vai suspender teu pagamento por 90 dias, 60, algumas instituições estão trabalhando. Tá? E lembrando, você firmou uma alienação fiduciária. E por ter firmado uma alienação fiduciária, existe uma lei específica, tá? Que é a Lei Federal 9.514/97, e o teu imóvel foi dado em garantia. Tá? Então, se você deixar de pagar essa parcela, o banco ele não vai até o judiciário, porque nós sabemos que às vezes o judiciário demora, lentidão e tudo mais. O banco vai até o registro de imóveis, manda uma notificação, seja pelo cartório de títulos e documentos ou pelo registro de imóveis. Na prática, vamos falar, ele vai até o registro de imóveis, ok? Então, por ele indo até o registro de imóveis, ele vai te notificar para deixar você embora, ou seja, ele vai falar para você, ó, consumidor, você está devendo tantas parcelas, pague em 15 dias, senão eu vou tomar seu imóvel. Isso, gente, é tudo feito de forma extrajudicial, tá? Então, não vai até o judiciário, a não ser que ocorra vícios no procedimento da alienação fiduciária, mas você tem que provar isso, tá? Mas vai te notificar. Se você não pagar, em 30 dias o banco vai vai recolher o ITBI, vai transmitir esse imóvel, vai voltar esse imóvel para o banco, tá? E consequentemente o banco vai levar isso para leilão extrajudicial, tá? Vai levar para leilão e você vai perder esse imóvel. Você pode estar usando esse imóvel, pode estar ocupado, tanto que quando tem os leilões lá está o status, ocupado ou desocupado. Vai acontecer uma hora de bater alguém lá que adquiriu o imóvel, né, através do leilão, e vai entrar com uma ação para te tirar de lá de dentro, tá bom? Então, percebe-se que é uma situação totalmente adversa do compromisso, tá? E os bancos estão ajudando, ok? Nesse sentido. Então, ainda não vi nada falando sobre a questão igual da situação do compromisso, se ligar, justificar que não pode pagar e tudo mais. E isso é lei 478, tá? Ah, mas posso alegar o Código Civil? Você pode, mas a lei de alienação fiduciária é muito objetiva. É um débito, é um crédito, é o credor e o devedor, tá? E você deu em garantia esse imóvel, ok? Então fique atento com essa situação junto à instituição. Tenta renegociar, fazer um aditamento, estender o prazo, né? Enfim, é o que eu recomendo, porque não vi uma decisão ainda sobre a situação das alienações fiduciárias, ok? Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês dos compromissos, tá? Eu falei da construção civil, tá bom? E quanto tempo nós temos aqui? 5 minutos? 10? 10 minutos. Nós temos 10 minutos aqui, pessoal. Eu queria agradecer todo mundo aí, né? Eu acho que eu quis compartilhar com vocês o que eu estou presenciando, passar algumas situações que eu vivenciei, alguns pontos que eu levantei, né? Então,
Se tem alguma dúvida aqui que vocês queriam perguntar alguma coisa, algum caso prático, né? Eu tenho vários casos aqui que aconteceu de lançamentos, de carência, né? Aqui o Fábio Ferreira está perguntando: e o CDC não se aplica em razão da lei de alienações ser específica? Com certeza, tá? A lei de alienação fiduciária é muito específica, né? E a regra dela é própria, enfim. Eu nunca consegui, como advogado, eu nunca consegui suspender um leilão em uma alienação fiduciária. Na hora que o banco te notificou, aí é difícil você suspender um leilão, tá? É uma lei muito específica, tá? Então, essa lei que eu disse antes para vocês é a que garantiu o mercado imobiliário em razão de fomentar a economia, tá? Então, tendo uma garantia jurídica, consequentemente, os investidores vêm. O mercado imobiliário brasileiro é muito bom, muito atrativo, né? Em comparação ao mercado dos Estados Unidos, a taxa de juros é muito baixa, né? Lógico, o imóvel lá, o dólar, o imóvel, o preço sobe, mas aqui o investidor que empresta dinheiro, né, os juros é muito bom, muito atrativo, ok? Então a lei de alienação fiduciária faz fomentar a economia, faz movimentar a construção civil. Perfeito, gente? Então, que mais? Tem alguma pergunta de alguém? Alguma dúvida específica? ITBI, a Gabriela perguntou sobre o ITBI. Se já recolheu o ITBI na alienação fiduciária, automaticamente já é um imposto, né? Você está pagando o imposto municipal de toda transmissão imobiliária, né? Ocorre o recolhimento do ITBI aí, né? Com o imposto municipal. Aqui em Ribeirão Preto é 2%, que incide sobre qualquer transação. Tá? Fábio, obrigado você pelo comentário aí, tá participando, viu? Espero nas próximas lives aí, para nós debatermos também, conversarmos sobre isso. Bom, pessoal, eu vou fazer uma consideração, tá? Rapidamente aqui para a gente terminar então. Então, os reflexos que eu disse, basicamente, construção civil, tá? O impacto. O que aconteceu? Nas medidas de contenção, ou seja, desaceleração das obras em razão da falta de material, que o mercado está fechado, está parado, o estabelecimento comercial, os funcionários às vezes estão acometidos com a Covid-19, a construtora ter que diminuir o número de funcionários dentro da obra em razão para obedecer mesmo às determinações do Ministério da Saúde, né? Espaço, uso de máscara, né? E evitar o contato dentro da sua obra, porque, que nem eu disse agora há pouco, o STF definiu que o Covid-19 é uma doença ocupacional, e por ser uma doença ocupacional, ela está prevista na legislação previdenciária e é uma espécie de doença profissional, ou seja, se o cara ficar doente dentro da sua obra, ele é uma doença, ele comprovar que foi dentro da obra, é uma doença ocupacional, tá? Então, esses aspectos, ele pode impactar a sua obra e, consequentemente, você tem que justificar para o seu cliente, para mesmo depois ele não vir pedir o distrato imobiliário, tá? Então, você, construtor, justificou isso, perfeito. O consumidor, né, você vai alegar caso fortuito ou força maior e, consequentemente, você não vai sofrer um impacto judicial aí de um distrato ou pagar uma penalidade de um aluguel aí, que a lei do Estado fala de 1%, para esse cliente seu, tá? Lembrando que você tem que sempre justificar, tá? E inverso, né, dos contratos imobiliários, você usar o bom senso quando o consumidor simplesmente não pode alegar isso, tá? O consumidor não pode alegar os efeitos da pandemia para pedir esse distrato, tá? Ele tem que provar, ele tem que justificar e comprovar, né, para poder pedir esse distrato sem que ocorram as aplicações previstas em lei da nova lei do distrato, tá? Lembrando que eu falei para vocês que pode chegar até 50% do valor que você pagou, de acordo com a nova lei do distrato imobiliário, tá? E aí tem as regras lá, patrimônio de afetação, que eu já expliquei. Então,
O impacto pode ser esse para você consumidor, se você não comprovar, e consequentemente, o artigo do Código Civil que você vai alegar é o 478, tá? Que eu disse para vocês, tem fundamentação legal. Incorporador, se acontecer uma situação dessa, o teu cliente pedir um distrato, chama a tua sua empresa e tenta entender e verificar os motivos que o mesmo está querendo distrato. Tá, pessoal? Então, está faltando 5 minutos. O mercado imobiliário, eu acredito muito nele, tanto que eu estou nesse mercado já desde 2002, advogando especificamente dentro do direito imobiliário. Tá? Participei de algumas grandes consultoras aí, de várias incorporações, loteamentos, instituições de condomínio. É uma área muito bacana. Eu nunca vi esse mercado desvalorizar, eu vejo sempre esse mercado crescer. Tá? Por isso que eu acredito muito que a recuperação vai ser rápida e a hora da compra é no momento de crise. Tá? Então, por quê? Os preços estão bons, as taxas estão excelentes. Não é porque estamos vivendo. Se você está com uma condição financeira, se você tem um dinheiro para investir, o momento é agora. Né? É na crise que o pessoal investe. E o mercado imobiliário é um mercado já sacramentado, né, consolidado, como eu disse, com as legislações aí e as decisões judiciais. A lei do distrato imobiliário ajudou muito, a indústria da construção civil, a lei de alienação fiduciária, a mesma coisa. Enfim, você tem que investir num lugar que te dê garantia, né? Então esse é um mercado que você vai ter as garantias. Lembrando que quando você compra um imóvel na planta, você tem que estudar também de que empresa você está adquirindo esse imóvel, né? Faça um histórico dela, levanta todas as informações sobre essa empresa, né? E para te dar segurança jurídica também, tá? Segurança jurídica para aquisição. Se está incorporado, se a empresa tem um histórico, se ela tem condições financeiras, se existe um banco por trás dessa empresa, né? Que garanta esse empreendimento. Tá bom? Pessoal, eu vou falando aqui, mas a live já está quase acabando, já de 1 hora, né? E eu queria agradecer muito vocês aí, né? As pessoas. É a segunda live que eu faço, né? Já fiz algumas palestras sobre incorporação imobiliária, mas live pessoalmente é a segunda. A outra eu participei com um grande colega engenheiro da construção civil, né? Rodrigo Nunes. E agora eu estou fazendo a live sozinho, né? E falando sobre esses reflexos da Covid-19 nas incorporações imobiliárias mesmo. Perfeito, espero que tenha gostado dessa live. Ela vai ficar, né, 24 horas aí. E qualquer dúvida, né, vocês podem mandar as mensagens, né, no inbox. Se tiver fico à disposição. Eu estou colocando os vídeos 2 vezes por semana no meu Instagram, né, falando sobre incorporações imobiliárias especificamente. E espero que tenham gostado. Está acabando a nossa live. Boa noite a todos, fiquem com Deus aí, e em breve estaremos todos de volta e a pandemia vai passar e o mercado vai reagir, tá bom? Um abração para todos aí, fiquem com Deus, até mais, gente, tchau, tchau.